Amém. Eu vou convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 16, e vamos estar lendo a partir do versículo 14 até o versículo 20. Ó Deus amado, Deus querido, Pai da eternidade, nós te pedimos, ó Pai, que Tu operes grandiosa e poderosamente em nossas vidas. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor e que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que possamos ouvir a Tua voz no nosso meio e dar ouvidos às Tuas palavras. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Duas verdades devem conduzir em tudo o nosso testemunho. A primeira dessas verdades bíblicas é que Deus é bom. Nunca nos esqueçamos de que Deus é bom. E a Bíblia diz que em todo tempo Ele é bom. Mesmo que as coisas não estejam tão boas como gostaríamos que elas estivessem, mesmo que não estejamos nos sentindo tão bem como gostaríamos de nos sentir, isso ainda não anula o fato de que Deus é bom. E em todo tempo Ele é bom. E porque Ele é bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Outra verdade que deve conduzir o nosso testemunho é que Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Jesus Cristo, Ele operou milagres, Ele opera milagres e Ele operará milagres. Jesus Cristo salvou, Ele salva e Ele salvará. Jesus Cristo libertou, Ele liberta e Ele libertará. Jesus Cristo é bom e nos ama de todo o seu ser, de todo o seu coração. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E creiamos na operosidade do Senhor em nossos dias. Em nossos dias. Eu quero dizer que a era dos milagres não findou, não acabou. Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele está atuante em nosso meio. Ele enviou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos ensinar, para nos aconselhar. Você pode imaginar a alegria não apenas de um indivíduo, mas a alegria de uma família, a alegria de seus amigos, ao ver aquele que era cego, agora vendo, aquele que era surdo, agora ouvindo, aquele que era mudo, agora falando, aquele que era aleijado, agora andando, aquele que estava enfermo, agora são, aquele que estava morto, agora ressurreto. Que alegria extraordinária em tantas vidas, quando Jesus curou, quando Jesus libertou os cativos de seu cativeiro, libertou os viciados de seus vícios, e Ele continua libertando a cada um desses. O Senhor expulsou demônios e continua expulsando demônios. E pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nós temos poder para curar enfermos e para expulsar demônios. Que alegria! Você pode tentar imaginar
a alegria de um cego curado por Jesus e agora vendo. Você pode imaginar a alegria da família dele. Você pode imaginar isto. Nós não queremos ficar no campo da imaginação, nós queremos ir para a execução. Eu quero ver a alegria de um cego vendo, de um surdo ouvindo, de um mudo falando, de um aleijado andando, de um endemoniado sendo liberto. Qual a alegria que deve ter sentido o gadareno ao ser liberto? Qual a alegria daquela mulher encurvada por 18 anos ao ser liberta e então curada? Qual a alegria daquela família sírio-fenícia, aquela mulher, aquela filha terrivelmente endemoniada e que o Senhor o que a libertou e a curou? Qual a alegria desta gente? Ora, meus amados, este poder, esta autoridade nos é dada não para nos realizarmos, mas para que nós façamos o bem aos outros, o bem a outras pessoas, o bem alegrando famílias inteiras, famílias que viviam chorando, famílias que viviam um luto, agora trazer alegria. Lembre-se do que a Bíblia diz, que o Espírito do Senhor está sobre mim e por isso o Senhor me ungiu para levar boas novas aos cativos, para pôr vestes de louvor naquele que estão de luto. Há uma alegria, há uma mudança radical e nós temos que ser o agente dessa mudança. Nós precisamos tomar posse disso. A Bíblia começa esse texto dizendo: finalmente. Finalmente. Algo há muito esperado. Finalmente Jesus apareceu aos 11. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E completa a palavra de fato. Ou seja, verdadeiramente, sem sombra de dúvida. O Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que Deus abençoe a sua santa palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Deus tem colocado algo em meu coração. Se nós desejamos de fato o fogo do Espírito Santo, nós precisamos reivindicar de Jesus a chama
que Ele acenda a chama que jamais se apaga. Essa chama de um poderoso testemunho, que Ele ative a unção de Deus em nossas vidas. As pessoas estão vivendo dias difíceis, não somente nós. As pessoas ao nosso redor estão vivendo dias difíceis. Estão vivendo dias desafiadores. Essa praga que veio ao mundo empobreceu tanta gente, enfermou tanta gente, matou tanta gente, enlutou tanta gente. Existe tanta tristeza, existe tanta dor, existe tanto sofrimento. E o que nós temos? Nós temos o Evangelho. E o que é o Evangelho? São as boas novas. São as boas novas. Reinhard Bonnke, o grande evangelista dos últimos tempos, evangelista de impacto, que fez um trabalho extraordinário, acima de tudo, na África. Reinhard Bonnke dizia: o Evangelho são as boas novas, as boas notícias, e não uma boa história. Porque quando ele é pregado, isso acontece. Sabe, nós não podemos tratar o Evangelho apenas como uma boa história. Ou, lembre-se do que eu comecei dizendo aqui: Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos a palavra de Deus, o Deus que zela pela sua palavra para fazer cumprir, faz real esta palavra. Se pregamos sobre libertação, Deus liberta. Se pregamos sobre cura, Deus cura. Se pregamos sobre renovação, sobre batismo no Espírito Santo, Ele nos renova. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Nós precisamos tratar o Evangelho como o Evangelho é poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que nele, em Jesus, crê. Não há salvação fora de Cristo. E como crerão se não houver quem pregue? Se não houver quem fale? Se não houver quem evangelize? Eu e você temos que pregar. Eu e você temos que evangelizar. Eu e você temos que ministrar, temos que orar. Nós temos que impor nossas mãos para que as pessoas sejam curadas. Nós temos que repreender os espíritos imundos no nome de Jesus Cristo para que as pessoas sejam libertas. Deus nos está chamando para vivermos e transmitirmos o Evangelho. Ah, meus amados irmãos, Deus, Ele sempre trabalha com aqueles que trabalham. E Deus também se move com aqueles que estão dispostos a se mover. Veja o que diz aqui: e eles, tendo partido, pregaram, eles se moveram e eles trabalharam. E o que aconteceu? E o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra por meio de sinais. E a pergunta que eu faço é: e se eles não tivessem partido? E se eles não tivessem pregado? Se eles não tivessem feito isso? Há uma outra frase de Reinhard Bonnke muito interessante. Se você não está fazendo nada, Deus não precisa dar-lhe qualquer ajuda para não fazer nada.
saia e faça algo para Jesus. E ainda que lhe pareça impossível, Deus irá ajudá-lo. Você pode dizer amém a isso? Se não estamos fazendo nada, eu concordo plenamente com ele. Deus não precisa fazer nada para me ajudar a não fazer nada. Então, o que nós precisamos fazer? Sair e fazer algo para o Senhor. Sair e fazer algo para o Senhor. E o Senhor irá nos ajudar. Mesmo que seja algo que nos pareça impossível, eu até diria, saia e faça o impossível. Porque Deus irá ajudá-lo. Deus irá cooperar com você. Saiba de uma coisa. Saiba de algo muito especial. Deus te chamou a fazer grandes coisas. Deus te chamou a curar enfermos. E se isso não é uma grande coisa? Deus te chamou e nos chamou a todos. Estes sinais hão de seguir aqueles que creem. E eu sei que você crê. Deus nos chamou a libertar pessoas oprimidas e possessas. Deus nos chamou, tudo isto, não pelo nosso poder, mas pelo poder dele, não baseados em nossa autoridade, mas na autoridade do nome dele. Mas Deus te destinou à grandeza. Deus te destinou a grandes coisas. O Senhor está te chamando a fazer isso. As sementes, deixe-me colocar assim, da grandeza estão dentro de você. São sementes eternas. São sementes eternas. Quando a chuva serôdia, quando a chuva temporã cai, essas sementes que estão dentro de nós se manifestam, elas afloram, elas frutificam. Há uma semente da grandeza dentro de você. Deus não te criou, ouça-me, Deus não te criou para ser um ninguém. Tire isso da sua mente. Tire isto da sua vida. Deus, Ele te criou para ser um verdadeiro alguém. Alguém na pregação do Evangelho. Alguém na mensagem que alcançará a vida de uma pessoa. Alguém no meio da sua família. Alguém entre os seus amigos. Você é um alguém e um alguém relevante. Você tem importância. As mãos de Deus te teceram no ventre de tua mãe. Deus te formou. Você não tem que viver uma mediocridade. Você não tem que viver uma pequenez. Você tem um toque divino na sua vida. Ele te tocou. E o toque de Deus é uma impulsão. Ele nos impulsiona a alcançar o inalcançável, a atingir o inatingível. Por quê? Porque Deus nos fez para a grandeza. Ainda, eu não estou querendo dizer que Deus te fez para ser rico. Vamos parar com esta pregação egocêntrica e egoísta. Nada contra você prosperar, nada contra você ter o suficiente e ter até em abundância. Eu creio em prosperidade, sim, e inclusive em prosperidade financeira. Acima de tudo, numa prosperidade para atender aos necessitados. Nós vivemos em um período na história da humanidade que precisamos de prósperos,
que sejam primeiramente prósperos de alma, para depois serem prósperos economicamente. Para assim podermos abençoar aos necessitados, porque há muita gente necessitada. Entenda-me bem, eu amaria que você estivesse rico. Rico! Não gosto da expressão podre de rico, porque podre não é muito bom. Eu quero que você esteja rico de rico. Eu gostaria que você estivesse riquíssimo. Para quê? Imagine nós com riqueza e com um coração dadivoso. Quanta gente poderíamos abençoar? Quanta gente poderíamos erguer, investir? E sendo bons, de bom coração, o homem bom não empresta, o homem bom se compadece e dá. Sabe, nós estamos com uma mentalidade, até dentro da igreja, muita de empréstimo. Eu te dou, depois você me dá. Mas nós temos que ter uma mentalidade bíblica. Eu tenho que ser tão próspero, tão abundante, que até o que eu empresto, a Bíblia diz, emprestou, considere dado. Não ouvi um amém a isso. Não é? Porque tem muita gente que começa a pensar, meu Deus, eu não devia ter emprestado aquilo. Nós temos que ter um coração bom. Nós precisamos de gente próspera, financeiramente próspera. Mas, meu Deus, Jesus não morreu naquela cruz para que você tivesse uma mansão. Jesus não morreu e foi crucificado para que você tivesse um bom salário. Jesus não morreu naquela cruz para que você estivesse bem empregado ou tivesse um bom negócio. A vontade de Deus é boa, Deus quer que você tenha uma boa casa, Deus quer que você tenha um bom negócio, Deus quer que você tenha um bom trabalho, Deus quer que você tenha um bom salário. Isso não faz mal, ao contrário, faz bem. Mas Jesus morreu naquela cruz para que eu, você, nós e outros fôssemos salvos, libertos, curados, transformados. Onde está o evangelho de poder de Deus? Quanta gente precisando ser liberta de demônios. Quanta gente dominada por sentimentos que não deveriam ter. O diabo está fazendo uma festa quando nós não estamos agindo como deveríamos estar agindo. Deus te criou, eu volto a dizer, para você ser alguém. Alguém na vida de alguém. Alguém na vida de muitos. Alguém que faça diferença. Eu quero dizer uma coisa, onde você está com um propósito. No lugar que você trabalha, você está lá com um propósito. Os seus amigos que você os tem com um propósito. A família em que você está inserido, você está inserido nela com um propósito, de levar Jesus e as boas novas a todas essas vidas, de transformar radicalmente a vida dessas pessoas. As lágrimas delas se transformarão em riso, a dor dela se transformará em alívio, a enfermidade dela se tornará em sanidade e todo o perdido será salvo. É isso que nós temos que fazer. Deus colocou um peso no meu coração. Uma frase dentro de minha alma. Eu não posso ficar brincando com pedrinhas. Você já viu aquelas brincadeiras que se fazia no passado com pedrinhas, que se jogava pedrinhas? Eu não posso ficar brincando com pedrinhas. Quando Ele me disse para mover montanhas,
Eu e você fomos chamados a mover montanhas. Sabe, se eu quero chegar aonde ninguém chegou, ou fazer o que ninguém jamais fez, eu tenho que estar disposto a tomar um caminho que ninguém jamais tomou, a enfrentar dificuldades que ninguém jamais enfrentou. Isto é a característica dos pioneiros, dos desbravadores. Oh, meu amado irmão, estes eram pioneiros, estes eram desbravadores, por isso eram dignos de serem chamados apóstolos. Nós temos um tipo de apóstolo em nosso meio hoje que não fazem o pioneirismo, que não estão indo, e os que fazem não precisam se chamar de apóstolos, porque já são chamados pelos outros. Nós precisamos acordar. Eu não vou ficar movendo pedrinhas, brincando com pedrinhas, quando Deus me mandou a mover montanhas. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Não é o que está fora de nós, mas sim aquele que está dentro de nós, que é Jesus, que faz toda a diferença. Pare de olhar o exterior. Dê uma boa olhada para o seu interior. E busque não quem você é, mas busque Cristo, porque Cristo em nós. Cristo em nós é esperança. A esperança da glória. Eu gosto muito de uma frase dita por Reinhard Bunk. Uma frase interessante, às vezes nem tão fácil de entender. Ele diz: Deus tem um calendário de 1000 anos, com apenas um dia marcado nele. E esse dia é hoje. Sabe, muitos de nós estamos olhando o tempo de Deus, o calendário de Deus, e estamos dizendo, bem, um dia chegará. Um dia chegará. Cuidado, meus irmãos, porque nenhum de nós tem 1000 anos para viver. Aliás, nenhum homem teve 1000 anos para viver. Teve gente que chegou quase lá, mas não chegou. Nós temos um encontro marcado com Deus, e é hoje, e é aqui, e é agora. Nós temos uma mudança para as nossas vidas, e é hoje, e é aqui, e é agora. Nós temos que nos ousar a crer. T.L. Osborne, o grande evangelista, que evangelizou dezenas de nações, que fez cruzadas impressionantes em terreno hostil, como a Índia, entre os hindus. T.L. Osborne, muito novo, foi à Índia junto com sua esposa, Daisy. E quando eles lá estiveram, pregavam, mas o povo de lá não cria na Bíblia. O povo de lá não cria em Jesus. E eles pediam provas. T.L. Osborne passou então por uma coisa que é desapontadora, um fracasso. Seu ministério inicialmente na Índia foi muito infrutífero. E
ele voltou para os Estados Unidos, ele e sua esposa, dizendo: nós precisamos de algo mais, nós precisamos de alguma coisa diferente. Sabe por que nós precisamos de algo mais? Sabe por que nós precisamos de alguma coisa diferente? É porque o povo lá fora precisa de algo mais que palavras. Eles precisam de atos humanos e de atos sobrenaturais. Eles precisam de atitudes nossas, mas precisam do mover de Deus em suas vidas. T.L. Osborne, então, participou de algumas conferências em que viu o mover de Deus de forma extraordinária, onde as pessoas estavam sendo curadas, que Deus, por, se não me engano, Gordon Lindsay, era extremamente usado e ousado, e dizia, e chamava as pessoas, e afirmava: você está com esse problema, você está... E era revelado tudo, e Deus curava. E ele dizia que estava ali, e era como se ouvisse milhões de vozes gritando: você também pode fazer isso. Quisera eu que nessa manhã de domingo cada um de nós estivéssemos ouvindo essas milhões de vozes gritando a nós: vocês também podem fazer isto. Porque essa é a verdade, você também pode fazer isto. Você pode fazer ao seu vizinho, você pode fazer ao seu conhecido, ao seu desconhecido, que atravessa o seu viver. Sim, você pode fazer isto. Você pode realizar isto. Ele começou a se atrever. T.L. Osborne dizia uma coisa assim: a moeda do reino de Deus é a fé. É a fé. É a fé. Se queremos fazer grandes coisas, precisamos de uma grande fé. E então aquele homem começou a fazer, ele e sua esposa, cruzadas de curas e milagres. Deus começou a usá-los. E eles ousaram voltar para a Índia. E milhares de pessoas se converteram. Em uma das cruzadas, T.L. Osborne estava pregando e um hindu chegou perto dela e disse: isso que ele está falando é verdade? Jesus cura mesmo? E cura alguém como eu, que não creio nele? O homem era todo torto, deformado. E ela virou e disse: se você for até perto da plataforma onde meu marido está, ele declarará cura à sua vida e você será imediatamente curado. Que fé extraordinária dessa mulher, Daisy. Não somente em Deus, não somente em Cristo Jesus e na autoridade do nome de Jesus, mas no marido dela. Ela tinha fé no marido dela também, eu não tenho dúvida disso. Se você chegar lá no meu marido, algo vai acontecer. Carregaram aquele homem porque ele não tinha como caminhar, ele era comprimido. Você imagina um corpo todo torto, os ossos todos deformados, uma criatura estranha. E quando se aproximou, sem ela falar nada com T.L. Osborne, ele para a mensagem, olha para o homem, estende a sua mão e diz: em nome de Jesus Cristo, seja curado. Se ouviu-se um estalo, e aquele homem imediatamente
foi como esticado e colocado de pé. Deus quer fazer essas maravilhas através de você. Deus quer fazer essas maravilhas através de mim. Deus quer fazer essas maravilhas através de nós, mas às vezes a luta, meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes a luta não é de curar outros, às vezes a luta é de curar a nós mesmos. Lendo a biografia de Reinhard Bonnke, vi muitos milagres. A biografia de T.L. Osborne, fiz muito milagres. Mas quando estava lendo a biografia de Kenneth Hagin, me chamou a atenção um milagre. Não foi como esse milagre extraordinário que aconteceu com T.L. Osborne, ou as muitas ressurreições de mortos que aconteceram com Reinhard Bonnke. Mas Kenneth Hagin nasceu com um defeito cardíaco. E além de tudo isto, desse defeito cardíaco, ele teve leucemia. Ele mesmo, às vezes, brincava dizendo que seu sangue não era vermelho, era laranja, por causa da leucemia. Quando chegou à adolescência, ele nasceu com essas coisas. Você pode imaginar, uma família evangélica, todos membros de uma igreja batista, gente boa, gente íntegra, gente fiel. Hagin, jovem, aceitou a Jesus, fez profissão de fé, foi batizado, mas ele continuava com aquele defeito cardíaco, com aquela leucemia que o entrevou numa cama, adolescente. Os médicos então o desenganaram, conversaram com sua família, conversaram com ele, disseram aquelas palavras que muitas vezes eles têm que dizer. Até mesmo os próprios pastores diziam, olha, você tem que se preparar. E então Kenneth Hagin disse, eu não tinha mais nada o que fazer em minha vida. Não podia estudar, não podia brincar, eu só podia me alimentar, ficar na cama. Então eu pedi uma Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E quando você ler a Bíblia, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Alguma coisa vai acontecer. Kenneth Hagin começou a ler a Bíblia, começou a ler o livro de Marcos e viu os milagres de Jesus. Começou a ler João e viu a grandeza de Jesus. Começou a ler Isaías, o profeta Isaías, e começou a ler, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Aquilo caiu em cima dele, com peso de revelação. Ele diz, por que eu estou doente? O Senhor tem um propósito para a minha vida? O Senhor tem algum plano para a minha vida? O Senhor me fez nascer apenas para que eu nascesse com esse defeito e eu tivesse essa enfermidade? Naquela noite ele teve um sonho, ou uma visão, ele mesmo não sabe.
Ele se sentiu como que arrebatado. Ele foi levado a uma região, chamemos infernal. Ele viu um demônio monstruoso, gigantesco, que tentava agarrá-lo e levá-lo para o inferno. Ele viu aquele demônio ali que ele disse, era como um ímã que me puxava, e de repente uma voz falou palavras que ele em sua biografia diz, eu não sei e nunca soube que significavam aquelas palavras, porque era numa língua que eu não entendia, mas eu sabia quem estava falando, e era Jesus. E quando Jesus falou, o inferno tremeu. E aquele demônio gigantesco fugiu. E ele entendeu que não era pelo seu esforço, que não era pela sua religiosidade, mas sim era pela graça de Deus, tudo que ele era salvo. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, mas pela graça de Deus. Ele ouvia no seu quarto uma voz, a voz do próprio diabo, dizendo, você vai morrer, você vai morrer. Ele dizia, não, pelas suas pisaduras eu fui sarado, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu não vou morrer. Havia uma luta, e era solitária, ninguém mais o apoiava, ninguém mais o ajudava. Ele então tomou uma decisão, ele disse à sua mãe, amanhã eu não tomarei o café aqui na cama, amanhã eu vou descer, amanhã eu vou sair do meu quarto, amanhã eu vou andar, amanhã ninguém vai me carregar, amanhã eu vou chegar até vocês, eu vou me sentar com vocês e nós vamos tomar o café juntos. Todos pensaram que ele estava delirando. Aquelas palavras, meu filho, seria tão bom. Ele disse, não, eu vou fazer. O problema é que ele estava tão fraco quanto antes. O problema é que ele estava totalmente debilitado, acamado, preso àquela cama. Na manhã seguinte, ele acorda. Ele olha para os céus. Ele diz, Deus, é tudo ou nada. Vamos lá. Vamos lá. Ele se apoia, com muita dificuldade, senta na cama. Ele, então, põe os seus pés no chão, levanta-se, e o que acontece? Ele cai. Ele cai. Durante 2 horas, meus irmãos, 2 horas, ele lutou no chão, dizendo, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. E então ele, com muito esforço, conseguiu se levantar. E ele começou quase se arrastando a andar. E ele tinha ainda que encarar a descida toda da escada. Mas a cada passo que ele dava, declarando, pelas suas pisaduras eu fui sarado, ele ia se sentindo cada vez mais forte, e ele conseguiu descer a escada, e quando ele chegou aonde estavam todos os seus familiares, que olhando com olhos esbugalhados para ele estava curado. Curado. Totalmente curado. Ele fez todos os exames. E onde estava o defeito cardíaco? Havia sumido. Seu coração estava perfeito. E onde estava a leucemia? Tinha desaparecido.
E o menino que deveria morrer na sua adolescência foi o Senhor que morreu aos seus 86 anos de idade. Deus não te chamou para ser ninguém. Deus te chamou para ser alguém. Assuma o alguém que Deus te chamou para ser. Você tem as sementes da grandiosidade de Deus dentro de você. Cristo está em você. Que seja mais Cristo e menos nós. Que cresça Ele e nós diminuamos. Que a glória de Deus apareça e que possamos ver. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E eu digo pela terceira vez, Deus quer te usar. Não se retraia, não se contraia. Não diga eu não posso, mas diga eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Levante o estandarte da tua vitória. Creia no que o Senhor tem para você. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. Fazer a diferença numa pessoa que você nem conhece, que você se sentará ao lado dela, mas que você tem a palavra para transformar a vida dela. Fazer a diferença nas pessoas que estão trabalhando com você. Você tem a palavra para fazer a diferença na vida dela. Aproveite cada oportunidade, aproveite cada coisa. Mas eu? Sim, você. Pare de olhar ao seu redor. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar as dificuldades. Pare de olhar tudo isso e comparar a você mesmo. Compare tudo isso ao nosso Deus. O que faz a diferença, ou melhor dizendo, quem faz a diferença está dentro de você. Está dentro de você. O apóstolo Clayton, da igreja Torre Forte, ele me disse uma coisa interessante. Ele me disse: Aloysio, eu realmente estou convencido que o poder do Espírito Santo se manifesta quando a gente se move. Que quando nós estamos parados no mesmo lugar, parece que nada acontece. Mas quando a gente se move, se atreve no Senhor, algo acontece. Sabe? Uma coisa extraordinária. Ele me contou uma história impressionante. Eles tiveram um ônibus missionário que eles saíram fazendo missões por toda parte, até mesmo ultrapassando fronteiras, indo a outros países. E Clayton estava num dessas fronteiras brasileiras. Eles estavam já voltando, eles tinham pregado numa cidade no Brasil, foram então para outra cidade e pegaram um engarrafamento. Nada andava. Havia acontecido algum problema. Então eles encostaram o ônibus. E uma das pessoas disse: olha, nós temos que fazer alguma coisa, vamos distribuiu folhetos aqui, mas eles estavam num país de língua espanhola e os folhetos só eram em português. E disse: olha, quer saber de uma coisa? Vamos distribuir assim mesmo. Alguns diziam: mas isso não vai funcionar, eles não leem português. Disse: mas vamos lá. Distribuíram os folhetos. E havia todo um engarrafamento para distribuir. Às vezes, problemas podem ser bênçãos. E tinha uma casinha fora do caminho, uma casinha completamente isolada, um lugar afastado de tudo, uma única casinha. E Clayton então disse para o evangelista que estava com ele: bem, todos vão distribuir e nós vamos na casinha. E quando eles estavam andando, uma pessoa, uma moça disse: vocês poderiam orar com meu pai? Vocês são evangelistas? Vocês são crentes? Eles disseram: sim.
Nós podemos orar com seu pai. Aonde ele mora? Naquela casinha. Naquela casinha. E então eles foram para aquela casinha. E quando chegaram lá, encontraram um homem em lágrimas, um homem na cama, morrendo, com muita idade. E o homem virava para eles e dizia: por que vocês demoraram tanto? Disse: meu senhor, nós só soubemos agora. Deixe-me dizer uma coisa. Eu era um ministro de Deus. Eu me desentendi na minha igreja. Eu briguei com todos. Eu amaldiçoei meu pastor. Eu saí da igreja. E eu vivo a amargura até hoje em minha vida, todos os dias da minha vida. Eu disse: Deus, se tu és Deus, e se eu ainda tenho alguma esperança antes de minha morte, manda alguém que ore comigo aqui nessa casa. Mas a minha casa está longe de tudo, se não fosse o engarrafamento. Bendito engarrafamento. Alguém glorifique ao Senhor por isso. Cleiton então orou com ele, aquele homem se reconciliou. Deus quer te usar. Deus quer te usar nessas coisas. Deus quer te usar. Não precisam ser grandes cruzadas. Não precisam ser multidões. Edmeia Williams estava me dizendo: o problema, pastor, é que nós somos de um reino invisível, mas nós queremos ser visíveis. É uma grande verdade. Nós queremos ser vistos. Você não precisa ser visto. Mas a história não acaba aí. Cleiton estava voltando, e voltando passou e viu uma espécie de um botequim, um lugar assim, e um monte de homens sentados com suas bebidas, e um menino lendo o folheto e traduzindo para o espanhol. E todos aqueles homens com um copo na mão, chorando, chorando e chorando. Deus é grandioso. O nosso Deus é grandioso. E o nosso Deus quer fazer coisas grandiosas através de você. Eu acho isso uma coisa grandiosa. Ver um aleijado andar, para mim, é uma coisa grandiosa. Encher um estádio não é tão grandioso como um cego vendo. Você concorda comigo? Eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver. E, meus irmãos, nessa manhã de domingo, eu estou convidando a todos nós a aceitarmos um desafio de regarmos as sementes da grandeza que estão dentro de nós, para que surjam os frutos dessa grandeza e outras pessoas possam comer desses frutos. Não se menospreze, não se desvalorize. Você não foi criado para ser um ninguém. Você foi criado para ser alguém. Alguém que faz a diferença na vida de outros. Deus está nos chamando para isso. Nossa igreja não pode permanecer na mesmice que ela está. Nós vamos nos levantar para curar enfermos, para expulsar demônios, para transformar vidas, para libertar vidas. Nós veremos os nossos parentes entregando-se ao Senhor Jesus. Nós veremos os nossos amigos se rendendo a Jesus Cristo. Nós veremos vidas que não conhecemos, que se tornarão nossos irmãos em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu entrego esta palavra agora
no temor e no tremor do Senhor, te pedindo que o Senhor opere, no nome de Jesus Cristo, pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo, pelo teu poder, abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos. Nós temos aqui um testemunho, o Nicolas, irmão do João Pedro,